Hoje eu estou aqui para responder mais uma pergunta de um seguidor sobre as fases da demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, ela é didaticamente dividida em fase leve, moderada e avançada. A fase leve é a fase inicial, é quando os sintomas de déficit cognitivo e alteração de comportamento se iniciam. Muitas vezes nessa fase a família não percebe que o paciente está iniciando um quadro de demência. Às vezes ela é confundida com o próprio processo do envelhecimento. A fase moderada já é uma fase em que o paciente se torna mais dependente para as atividades do cotidiano, como por exemplo, pagar uma conta, ir ao supermercado, às vezes sair de casa sozinho, lembrar de tomar os próprios medicamentos. Então é uma fase que o paciente ele precisa ser supervisionado, muitas das vezes. E é nessa fase que a maioria dos pacientes chegam ao consultório, que é quando as alterações se tornam visíveis. Na fase avançada, o paciente já está bem dependente de algum familiar ou de algum cuidador. Muitas vezes ele não consegue desenvolver todo o autocuidado, que é tomar banho sozinho, vestir a roupa sozinho, ir ao banheiro sozinho, se transferir, andar pela casa, sair do quarto e para a sala, enfim, sozinho, e se alimentar sozinho. É uma fase que o paciente está mais debilitado, às vezes tem outras comorbidades associadas, tem mais possibilidade de ter alterações de comportamento. Importante é atentar que essas divisões das fases da demência de Alzheimer, elas são, como eu disse no início, didáticas. É para que a gente possa, tanto nós médicos quanto os familiares, identificar em qual fase que o paciente possa estar ao longo do processo da demência. Mas nem todos os pacientes obedecem exatamente a essas fases. Tem alguns pacientes em fase moderada que têm alguns comportamentos da fase avançada. Outros da fase moderada podem ter alguns comportamentos da fase leve, ou seja, ser um pouco mais independente. Então, não é uma diferenciação que todos os pacientes seguem à risca. O paciente com demência de Alzheimer, ele é um paciente o comportamento é muito individual. Às vezes a gente tem dois pacientes com a mesma doença, porém com comportamentos totalmente diferentes. Tá joia? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, escreve aqui que a gente responde. Um grande abraço.